celebrar o nome do Senhor. Que tempo gostoso de adoração, de nós podemos erguer o nome do Senhor em louvor. Isso é tão precioso, tão maravilhoso. Nós nos sentimos muito honrados com isso, né? Pastor Érico, pastor Inês são amigos, são preciosos demais. Nós temos tido a graça de poder desfrutar de tantas coisas lindas, juntamente com eles, compartilhar isso ao longo dos anos. E tudo aquilo que o pastor falou a meu respeito é bondade dos olhos dele, mas é recíproco o sentimento, né? Nós amamos, e aí por extensão amamos essa igreja, amamos vocês, e nós nos sentimos realmente muito honrados, lisonjeados, e podemos estar nesse lugar, e podemos compartilhar com vocês daquilo que Deus tem feito, daquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Isso tem sido realmente um bálsamo nas nossas vidas, não apenas receber coisas lindas que o Senhor tem dado a nós, mas também poder compartilhar com outros, compartilhar com os irmãos. Eu tenho para mim que esse é o maior privilégio que nós podemos receber na face da terra, que nós podemos não apenas receber aquilo que Deus libera sobre nós, mas de alguma forma, guardadas as devidas proporções, nós podemos compartilhar isso com outros, né? Então isso é muito precioso. E eu quero então hoje compartilhar uma palavra com você. Eu quero desde já te encorajar, abra sua Bíblia em nome de Jesus. Quero ler com você o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Você abrir, você pode assim dar glória a Deus. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor. Sabe, queridos, eu tenho sempre aprendido o valor de nós aproveitarmos todas as oportunidades para glorificarmos o nome do Senhor. Então, nós abrimos a Bíblia, e eu sempre lembro disso, né? Lá na nossa igreja, nós sempre compartilhamos e procuramos ensinar isso para a igreja. Eu sempre digo, homens, né, pastor Érico, morreram para garantir as escrituras a nós. Há muitos, em muitos lugares, que não têm a liberdade e o acesso que eu e você podemos ter às sagradas letras, e muitos, mesmo tendo tantas versões bíblicas, né? Hoje nós temos a Bíblia da Mulher que Ora, a Bíblia do Adolescente, a Bíblia do Jovem, nós temos NVI, NTLH, Revista Corrigida, Revista Atualizada, né? Esse programa mesmo tem muitas traduções diferentes da Bíblia. Nós nunca tivemos tanto acesso à Bíblia, nós temos acesso à Bíblia digital nos nossos celulares, mas talvez essa é a geração que menos a lê. Homens morreram por essas letras, né, para poder garantir que a Escritura chegaria intacta a nós. Claro, é obra do Espírito, mas Ele usou homens que se tornaram mártires por isso. Então, quando nós podemos ter acesso à Palavra de Deus e ler as Escrituras, isso é motivo de nós celebrarmos. Então, lá quando nós dizemos assim, abra a sua Bíblia, a igreja já começa a glorificar. Porque realmente a Palavra de Deus, ela é preciosa, ela é poderosa. Quando a Bíblia está aberta, os céus também estão abertos e o Senhor está falando. E isso é poderoso demais. Então celebre sempre a Palavra de Deus e celebre todas as oportunidades que você tiver. Amém, queridos? Eu quero compartilhar algo com você, porque nós realmente cremos, sabe, que Deus está se movendo de uma forma muito linda nesse tempo. Nós temos um desejo, queridos, e um anseio muito, mas muito grande, por avivamento. Nós queremos ver a glória de Deus varrer a terra uma vez mais, converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Nós queremos ver uma vez mais a glória de Deus se movendo de forma a gerar impacto sobre a terra, mas não em algumas localidades, porque isso é verdade. Nós temos visto Deus agindo em tantos lugares, de tantas formas diferentes, mas nós cremos num último grande avivamento que virá e que vai realmente varrer de leste a oeste, de norte a sul, todo o globo para a glória de Deus. Sabe que o avivamento é um tempo de despertamento espiritual. É quando realmente nós acordamos para a realidade celestial, nos posicionamos dentro disso, e nós vemos liberdade plena do Espírito Santo se movendo sobre a vida da igreja, mas ela não fica retida para dentro da igreja. A igreja começa a se mover e ela começa a atingir todas as esferas da sociedade, em todas as direções, em todos os lugares. A vizinhança começa a ser impactada por aquilo que Deus está fazendo através da igreja. E as coisas vão acontecendo e vai havendo um romper tão grande que o céu vai sendo povoado, o inferno vai sendo saqueado e o nome de Deus vai sendo glorificado. Mas para nós podermos viver isso verdadeiramente, queridos,
é imprescindível que eu e você, nós possamos nos posicionar como genuínos e verdadeiros discípulos de Jesus. Sabe que existe uma diferença muito, mas muito grande em nós, de fato e verdadeiramente, sermos discípulos de Cristo, ou sermos frequentadores de igreja, ou sermos o que hoje está em alta, evangélicos, os ditos evangélicos. É muito mais do que um rótulo. Ser um genuíno discípulo de Jesus implica num modelo de vida que é compatível com o modelo de vida do Mestre. Afinal, o discípulo é aquele que segue os mesmos passos, na mesma linha, na mesma direção. Então, quando Jesus veio, eu sempre gosto de lembrar isso, Jesus não veio apenas para morrer no nosso lugar e nos salvar. Se fosse isso, ele poderia ter rapidamente feito isso e resolvido o problema. Mas ele fez questão de gastar, investir alguns anos de sua vida no ministério, para mais do que dar salvação a mim e a você, dar-nos um modelo de vida, um modelo para nós seguirmos, um caminho, uma direção. Sabe que se nós queremos ver realmente a glória de Deus sendo derramada sobre as nossas igrejas locais, sobre a nossa comunidade, sobre a nossa vida, a nossa família, e transbordando por todos os lugares que nós passamos, nós vamos entender que nós precisamos atingir um nível mais elevado de cristianismo. Nós precisamos realmente nos posicionar como verdadeiros discípulos de Jesus. E sabe que uma das marcas do discípulo de Jesus é que ele estava pronto para morrer. Sabe, queridos, hoje nós precisamos nos lembrar que viver a salvação ela é gratuita, ela é de graça. Mas o reino de Deus custa tudo. A salvação é gratuita. Jesus não morreu na cruz. Mas viver as verdades do reino, desenvolver o propósito pelo qual Deus nos criou para viver, vai custar tudo de nós. Então, quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, sem um grande esforço, guiados pelo Espírito Santo, nós rapidamente podemos identificar dois fatores. Eu quero me ater aqui a dois, tem mais, mas eu quero trabalhar dois fatores irrefutáveis para uma vida cristã autêntica, que glorifica a Deus e recebe o selo de aprovação do céu. Nós queremos viver uma vida autêntica, um cristianismo genuíno. Nós precisamos nos atentar a essas duas marcas. O tema dessa mensagem é duas marcas em um discípulo. Duas marcas que um verdadeiro discípulo de Jesus precisa carregar. Esses dois fatores, eles estão presentes em toda a Escritura, do Antigo ao Novo Testamento. Foram marcas na vida e no ministério de Jesus e de todos os homens que se posicionaram como servos fiéis ao Senhor. Jesus, ao apontar para o que é necessário para nós sermos encontrados prontos e aprovados no dia do Senhor, ele destacou esses dois princípios. E eu quero ler então com você em Lucas capítulo 12, no verso 35 em diante. Eu posso ler na NVI? Você tem? Na NVI diz assim, a palavra de Deus, para nós acompanharmos juntos. A partir do verso 35, estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor, ao encontrar vigiando, quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará com que se recline à mesa e virá servi-los, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Eu quero ler uma vez mais. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se recline à mesa e virá servi-los, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Sabe, queridos, nesse texto, quando nós lemos, nós vemos aqui dois destaques muito nítidos naquilo que Jesus está apontando como necessidade e importância para a vida de um discípulo genuíno. Jesus
está mostrando aqui que o reino de Deus implica na observação desses dois fatores. Para ajudar a clarear e você entender melhor isso, quando Jesus foi questionado, por exemplo, sobre qual seria o maior dos mandamentos, você se lembra o que ele respondeu? Amarás teu Deus de todo o coração. De todo o teu coração. É o teu próximo. De toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o seu entendimento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Você percebe que ele estava dando dois valores inegociáveis. Ame o Senhor. Ame o Senhor com tudo que você tem, com tudo que você carrega, com toda a intensidade do seu ser, com tudo aquilo que você possui. Ame ao Senhor. Mas isso por si só não é suficiente. Na medida que você cresce nesse amor pelo Senhor, você precisa derramar esse amor de forma lateral. Sabe, a cruz aponta para isso. As duas estacas da cruz nos lembram disso. Uma estaca na vertical, nos lembrando que nós devemos manter os nossos olhos atentos ao Senhor, mas também uma na horizontal, para que nós não percamos de vista a necessidade de uns aos outros. Nós somos criados para isso, para ter intimidade com Deus em primeiro lugar. Quando Deus criou o homem e o plantou no jardim, a Bíblia diz que o Senhor vinha na viração dos dias ter relacionamento com Ele. Eu e você fomos criados para intimidade com o Senhor, para termos relacionamento com Ele, mas não parou por aí, porque Deus, olhando para Adão, disse: olha, não é bom que o homem viva só. E aí ele recebe uma missão de se multiplicar, de povoar a terra, de fazer com que aquela realidade de um relacionamento íntimo com Deus, viver em plenitude da presença dele, não ficasse retido apenas a Adão, mas que isso fosse expandido geração após geração. Então, quando Jesus está nos mostrando aqui esse senso de valor, ele destaca dois valores muito importantes. Ele diz: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Você pode dizer isso comigo? Diga assim: prontidão para o serviço. Prontidão para o serviço. E candeias acesas. Candeias acesas. Essas duas questões, essas duas marcas, elas fazem parte da vida de um discípulo genuíno. Elas são indivisíveis, inseparáveis. Eu não posso desenvolver uma e negligenciar a outra. As duas são como duas asas de um mesmo avião. Ele não voa com uma asa só. E eu preciso me atentar a isso. A questão é que não apenas para o dia de Cristo, para que nós sejamos aprovados no dia do Senhor, mas essas marcas são necessárias para que nós possamos de fato viver o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Viver o propósito que Ele tem para as nossas vidas nessa terra e cumprir a missão que Ele tem para nós. Então, queridos, eu queria, em primeiro lugar, a primeira marca que eu quero destacar com você: todo discípulo genuíno, todo discípulo verdadeiro de Jesus, todo verdadeiro seguidor de Jesus, não multidão, discípulos verdadeiros de Jesus, eles carregam essa marca, que é a marca da intimidade com Deus. Candeias acesas. Homens e mulheres que andam num nível de paixão pela presença de Deus, de relacionamento com Ele, que nada é mais importante do que isso. Sabe, queridos, a vida de Jesus apontou para esses pilares. Jesus viveu uma vida de oração constante, mesmo sendo o próprio Deus encarnado. Toda a sua estrutura de vida foi baseada no pilar da oração, da intimidade com Deus. Jesus realizou uma obra tremenda, mas Ele realizou no Espírito. E sabe que o maior erro nós, quanto cristãos, quanto líderes, muitas vezes, é tentar realizar na força do braço aquilo que Jesus começou no Espírito. Aquilo que Jesus, pelo poder do Espírito, moveu, nós, pelo poder do Espírito, temos que dar continuidade. Então, se nós negligenciarmos a nossa vida de oração, de intimidade com Deus, nós vamos caminhar para fracassar. Sabe, que talvez no grande dia nós ainda sejamos salvos, mas há um grande risco de nós ouvirmos do Senhor como Josué ouviu no final de sua vida. Quando o Senhor se apresenta, Ele diz assim: Josué, você já está velho e ainda tem muita terra para ser conquistada. As palavras de Deus estavam dizendo assim: Josué, Ele esperava mais de você. Eu tinha uma expectativa mais elevada. A missão, o propósito pelo qual eu te criei era maior do que aquilo que você viveu. Eu tinha uma expectativa maior a respeito daquilo que você realizaria nessa terra. Sabe, queridos, nós não podemos ser cristãos que apenas olham para a nossa salvação, porque nós vamos
nós, ou nós vamos viver uma vida acomodada, tendo a visão que nós já a encontramos e recebemos. E aí nós vamos nos acomodar, sentar numa cadeira de um templo como esse, e entrar no modo de receber, talvez palavras aos domingos, 1 ou 2 vezes por semana, mas vivemos sem desenvolver um relacionamento íntimo e estreito com Jesus. Sabe o que dizer? Triste nós vivemos isso, mas tem muitos cristãos vivendo como se Jesus fosse um prisioneiro, e como se a igreja fosse a prisão. Ele vem aos domingos, o visita, passa 2 horas com ele, vai embora, e volta no domingo seguinte para vê-lo novamente. Como se ele estivesse restrito às 4 paredes de um templo. Deixaram de ter paixão pela presença de Deus, desenvolver intimidade com Ele. Nós somos chamados, queridos, para semelhantes a Jesus. Vivemos uma vida cheia do Espírito Santo. Carregar a autoridade e o poder que Ele confiou a nós. Mesmo sendo quem era, Jesus não negligenciou isso. Se nós somos seus discípulos, somos seus seguidores, somos seus imitadores. Então nós vamos dar continuidade àquilo que Ele começou, fazendo aquilo que Ele fez. Alguém que ama Deus no padrão que Jesus citou, vai gastar todas as suas forças, vai exaurir todo o seu entendimento, vai levar cativo todas as suas emoções, toda a sua alma em direção a esse amor. Alguém que está empenhado nisso, faz do Senhor a sua prioridade, Ele tem o primeiro lugar. E sabe que existe algo muito intenso nisso. Nós temos nos lembrar, sabe, se Jesus não for o primeiro lugar, se Ele não estiver em primeiro lugar na nossa vida, acredite em mim, Ele não estará em nenhum outro, porque Ele não fica em segundo, Ele não chega em terceiro, Ele não anda no fim da fila. Ou Ele está em primeiro lugar, ou Ele não está. Não dá para a gente viver repetindo um espaço e as prioridades com Ele. Não dá. O Senhor é a nossa prioridade. A vida de Jesus foi marcada pela oração. Os grandes homens de Deus marcaram o seu tempo com uma vida regada em oração. E sabe que às vezes nós, talvez com um pouquinho mais de sensibilidade, talvez muitos de nós ouviríamos Jesus dizendo para seus discípulos no dia que antecedia o seu martírio: que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora sequer. Jesus desenvolveu mais. Separa por Deus 1 hora todos os dias para estar na presença de Deus, para orar, para conhecer a voz de Deus. Sabe quanto? Querido, às vezes a gente vive de experiências passadas. Às vezes a gente se lembra, nossa, eu me lembro lá em 1989, quando eu um grande mover, eu tive uma experiência tão profunda e Deus falou no meu coração. E aí às vezes as pessoas contam testemunhos assim para mim, falam: poxa, pastor, olha, eu lembro daquela época. Eu falo: e o Espírito Santo se aposentou lá naquela época, não trabalha mais? Por que as suas experiências com Deus estão tão distantes, num passado tão distante? O véu foi rasgado, o caminho está aberto, mas é minha e sua responsabilidade trilhá-lo. Chegar até a sala do trono, contemplar os olhos do Senhor. Sabe que essas canções lindas que nós cantamos, elas não podem ser palavras decoradas saindo de uma boca que não acompanha diretamente o coração. Eu não posso cantar: meu amado é o mais belo entre milhares e milhares, e viver me encantando com as coisas deste mundo. Se Ele é o mais belo, os meus olhos precisam se voltar para Ele. Se Ele é o mais belo, meu coração precisa continuar acelerando com a luta que a gente tem. Se Ele é o meu amado, lugar secreto é inegociável. Entrar no meu quarto, fechar a porta, ouvir a voz do Senhor, deixar o céu se abrir, isso é inegociável. Não posso perder ele de vida. A oração é semente de avivamento. Eu tenho uma vida apoiada na palavra, na oração, é inegociável para nós. O primeiro grande avivamento da história neotestamentária, teve origem no momento de oração que durou 10 dias, ininterruptos. Aqueles homens estavam ali no cenáculo, buscando a paz de Deus, até que o Espírito Santo desceu. 10 dias sem parar, orando. Às vezes a gente começa a orar aqueles 10 minutos, e meu Jesus do céu, parece que já começa a faltar. Olha, eu fiquei tão feliz aqui no início do culto, né? Tanto tempo o irmão orando e clamando a Deus. Eu amo isso. Queridos, eu amo isso. A gente estava aqui e a presença de Deus está enchendo o lugar. A gente está sensível a isso.
Mas sabe que se nós não desenvolvemos o hábito de conversar com Ele, de ter intimidade com Ele, sabe o que pode acontecer? Um ambiente cheio da presença de Deus. Deus está falando. Aí do seu lado, de repente, tem alguém quebrantado, chorando. Aleluia, cheio da presença. E você está lá, talvez indiferente. Aí sai do culto, você vê duas pessoas, dois perfis diferentes. Um sai dizendo assim: uau, que culto poderoso. Que tempo de adoração preciosa. Como estava cheio da presença de Deus. Que tremendo. O outro sai: nossa, estava fria a igreja hoje, né? Mesmo culto. Mesma equipe de louvor, mesmo pastor, mesma palavra. Só que aqueles que têm por hábito ocupar um lugar secreto com o Senhor, desenvolvem mais sensibilidade para perceber no ambiente. Enquanto aqueles que não constroem isso vão ter dificuldade para perceber. Sabe, nós temos que nos lembrar disso, queridos. Aqueles homens, Atos 1,14, perseveravam unânimes na oração. Nós precisamos aprender a crescer nisso. Todo verdadeiro avivamento, desde o dia de Pentecostes até hoje, teve a sua origem quanto à participação humana na oração. O azeite fresco para nós é uma necessidade diária. É para todo dia. Sabe, nós temos que... Lembra do sacerdote? Todos os dias ele ia, removia as cinzas, colocava um combustível novo. E a chama continuava a queimar. A chama não se apagava. Sabe, a chama não se apagava. Nós temos que continuar assim. Será que manter a chama acesa é uma prioridade para nós? Pedir de oração e intimidade é uma prioridade para nós. Nós lideramos o ministério de adoração na nossa igreja. E eu sempre digo isso, pessoal, é inegociável o ensaio, a parte técnica, mas eu digo, se você tiver apenas meia hora antes de ministrar, em vez de investir em ensaiando, invista orando, porque se nós desenvolvemos performance, não pode fazer isso. Nós não queremos oferecer fogo estranho diante do Senhor. Nós queremos, quando nos colocarmos diante dele, sabe, adorar, amar o Senhor, que ele se sinta atraído pela nossa adoração, que ele queira habitar no meio dos nossos louvores, que ele tenha prazer nisso, sabe, que cada acorde, que cada canção suba, não sobe como um som no céu. A Bíblia fala que a nossa adoração sobe como incenso suave. Quando passa por uma atmosfera, o som é transformado em perfume, em aroma. Como é que sobe a nossa adoração? Isso fica um cheiro agradável. Às vezes a gente pode até dar uma escorregadinha. É bom que ele escorregue na afinação, no acorde. Mas ele sobe um cheiro agradável quando o nosso coração, a nossa vida está lançada, amada. Nós precisamos ter prazer na adoração. Nós temos que ter prazer na intimidade com Deus. Como é que nós reagimos quando a gente percebe que o dia está acabando e a gente ainda não tem um tempo de intimidade com Ele? Quando a gente ainda não ouviu a voz dele? Sabe quando a lágrima ainda não desceu dos nossos olhos? Quando a gente ainda não viu o céu se abrindo? Como é que a gente faz? Meu tempo está acabando, o dia está acabando. É igual quando a gente está namorando, sabe, lá no comecinho de tudo. Passando o tempo, eu ainda não a vi, eu preciso ver. Eu lembro quando eu namorava com a pastora Raquel, meu Deus. Eu pegava a minha bicicletinha e tal. Ele ia lá, 2 km para ir, 2 km para voltar, dava quase 20 km num dia, indo e vindo, porque eu queria estar com ela, eu queria vê-la, eu queria passar quanto mais tempo com ela possível, eu não media esforços, não media distâncias. Às vezes é assim quando a gente se apaixona pelo Senhor. Só que se a gente não cuidar disso, o tempo vai passando, e a gente vai se acostumando, a gente vai entrando num estágio de orgulho. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Sabe isso? A gente tem que tomar cuidado com alguns mitos. Mas eu falo com Deus o tempo todo. Eu estou sempre em espírito de oração. Isso é muito bom. É maravilhoso. É ou não é? Mas sabe, queridos, eu também falo com a minha esposa o tempo todo. A gente está junto o tempo todo. A gente fala por WhatsApp, por telefone. Mas isso é suficiente para construir um nível de intimidade que a gente como casal precisa ter? Posso falar com ela o tempo todo, eu estou aqui junto com ela. Mas intimidade é quando estamos só nós dois na casa secreta. E não se sustenta o casamento
Se nós temos Ele por noivo e a igreja como noiva, nós temos que entender que esse relacionamento não se sustenta sem intimidade. Jesus veio buscar uma noiva, não uma estranha. A noiva se aproxima dele em intimidade. Então, a primeira marca que eu quero destacar de um verdadeiro discípulo de Jesus é justamente a intimidade com Deus. Nós não podemos abandonar o lugar secreto. Nós temos que continuar queimando, mantendo as candeias acesas. Estejam cingidos os seus lombos, acesas as vossas candeias. Sejam vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater logo possam abrir. Esse é o tempo que nós estamos preparados em intimidade. Mas o segundo pilar que eu quero destacar, a segunda marca de um verdadeiro e genuíno discípulo de Jesus, é justamente a prontidão para o serviço. Ele disse: estejam prontos para servir. Sabe, queridos, o ensino de Jesus aqui em Lucas 12, 35, ele não se limita apenas a esse aspecto da vida cristã, de uma vida de intimidade, de uma vida de candeias acesas, mas ele faz um alerta sobre a responsabilidade que eu e você temos de prontidão para o serviço. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas vidas. Sabe, é nítido que há diversas formas de nós servirmos no reino, sim ou não? Nós podemos servir de inúmeras formas. Por exemplo, aqui nós podemos servir tocando os instrumentos, cantando. Nós servimos aqui projetando as letras, a Bíblia. Nós servimos ali, nós somos tão bem recepcionados quando nós chegamos. Que gostoso isso. Eu sirvo na diaconia, eu sirvo de inúmeras formas. É verdade, nós podemos servir a Jesus de muitas formas. Mas quando nós nos atentamos ao texto, preste atenção nisso, quando nós atentamos ao texto do qual esse texto que nós lemos é complementar dele, nós podemos entender de forma mais clara o que isso significa. Então, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 25, no verso 1. Mateus 25, 1 é um texto complementar, tá? Que esses dois textos estão amarrados. O texto de Lucas 12:35 que nós lemos e Mateus 25, 1. Então, quando nós vamos num texto paralelo ali, nós conseguimos compreender com mais clareza o que ele está querendo dizer aqui. Então vamos junto lá? Olha o que está escrito. Continua aqui na NVI. Diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, de repente, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois a nossa candeia está se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Queridos, olha que interessante. Primeiro, esse texto destaca a importância de nós realmente mantermos a chama acesa, a candeia acesa, o azeite preparado para que ela continue queimando. Mas eu quero destacar um aspecto aqui interessante com relação a tudo isso. Preste atenção. Olha que interessante. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com um noivo. Então vamos lá. Aquelas virgens que esperavam o noivo chegar, elas eram a noiva? Sim ou não? Quem acha que era? Levanta a mão. Quem acha que não era? Levanta a mão. Quem não acha nada? Esse time sempre ganha, porque não acha nada. Elas não eram a noiva. Ele não estava casando com 10 noivas de uma vez. Essas 10 virgens, as 10 virgens que esperavam o noivo, elas não eram a noiva. E aí é importante a gente entender o contexto a respeito disso. O casamento judaico da época, como que a coisa acontecia naquele tempo? Esse casamento ele se dava em 2 etapas diferentes. Na primeira, o noivo participava de uma cerimônia onde formalizava-se que ele receberia aquela noiva como esposa. Então, era
era uma cerimônia ali que acontecia, amarrando aquele compromisso, ok? Na segunda etapa, depois de algum tempo, o que acontecia? O noivo voltava e o noivo retornava ali, justamente nessa ideia, depois de ter cumprido ali o compromisso. Na segunda etapa, o noivo voltava e levava a noiva para um grande banquete em sua casa. E nesse aspecto, as virgens eram muito comuns fazer parte daquilo. Quem eram as virgens? Eram o que a gente chamaria hoje das madrinhas, ou as damas de honra. Elas acompanhavam a noiva. E qual que era o papel delas? Percebe que elas já estavam com a noiva antes do noivo chegar? Você sabe qual que era o papel delas? Era preparar a noiva para um momento que o noivo chegasse. Você começa agora a enxergar com mais clareza isso? A função daquelas virgens que deveriam manter as candeias acesas era preparar a noiva para quando o noivo chegasse, a noiva estivesse pronta. E elas então acompanhavam a noiva para dentro daquele banquete. E depois, posteriormente, nesse tempo, o noivo preparava ali um lugar onde haveria noite de núpcias, e depois, posteriormente, aí só o noivo e a noiva se dirigiam para aquele lugar que foi preparado com antecedência para isso. Muito semelhante àquilo que Jesus disse: eu vou preparar-vos um lugar, e eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Ele nos deu uma promessa. Mas ao mesmo tempo, queridos, que eu e você somos a noiva, nós também somos essas virgens que têm uma responsabilidade. Então, perceba, vamos voltar aqui agora à essência do texto. A segunda marca que eu quero destacar com você: a primeira, mantenha acesa a sua candeia. A segunda, ele está falando sobre a importância de servir. Mas de que forma que nós servimos a Deus? Nós podemos servir, repito, de muitas formas diferentes. Mas quando a gente se debruça no texto de Mateus 25, a gente começa a enxergar a respeito de que Jesus estava falando. Porque ele não estava falando apenas de um serviço de ajudar a pintar a igreja, ou a limpar a igreja, ou algo do tipo. Mas ele estava falando sobre a minha e a sua responsabilidade, uma vez salvos, de prepararmos a noiva para o encontro com o noivo. Esse é o trabalho, esse é o serviço. Isso fala de uma vida de um discípulo genuíno. E uma vida de um discípulo genuíno está diretamente atrelada à liderança. Porque é alguém que vai influenciar, mobilizar, preparar, direcionar outros para que, quando o noivo vier, ela esteja pronta para o noivo. Queridos, às vezes nós nos contentamos debaixo de uma ideia de sermos salvos, enquanto tem milhares e milhares de pessoas ao nosso redor se perdendo. Pessoas não estão preparadas. Eu estou com a minha candeia acesa, cheia de azeite, mas tem pessoas que você ama muito, bem perto de você, que não tem nem sequer candeia, quem dirá azeite. E se o Filho do Homem vier, como encontrará? E a grande questão é o que eu e você temos feito a respeito disso. Porque às vezes a gente se posiciona numa zona de conforto. Eu sou salvo, estou na igreja, legal, frequento os cultos, mas eu tenho dificuldade em me posicionar e pagar o preço devido para servir a Jesus e a igreja local na medida que eu fui chamado para fazer. Então, queridos, esse texto nos mostra que não apenas nós precisamos estar com as candeias em chamas, mas também atuando como verdadeiros discípulos de Jesus, como líderes discipuladores, servindo a igreja e cooperando com o Espírito Santo para prepará-la para o encontro com Cristo. Sabe onde a gente erra? A gente pensa que isso é papel do pastor. Eu sempre falo para os meus discípulos: não é meu papel. Como é que eu vou ganhar o seu amigo para Jesus? Eu nem o conheço. Se você não fizer nada a respeito, ele vai se perder. A culpa não é minha. Efésios capítulo 4, a Bíblia fala a respeito de 5 ministérios. Ela diz que o Senhor deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, mestres e pastores. E ele diz o seguinte: ele fez isso para ele dar finalidade, com o propósito do aperfeiçoamento dos santos, para o cumprimento do seu serviço. O que ele está dizendo? Que a função, então, pastoral é preparar a igreja para que possa desempenhar este papel de ser luz do mundo e sal da terra. Só que a gente não consegue ser luz do mundo, sal da terra, aqui dentro, apenas ouvindo uma mensagem, sem ter a disposição de lançar a mão no arado para desenvolver um trabalho, para desenvolver um serviço.
Nós temos que nos lembrar disso. Nós precisamos servir a igreja, cooperar com o Espírito para prepará-la para o encontro com Cristo. Então nós vamos gerar discípulos, evangelizar, alcançar outras pessoas, para que nós possamos gerar outros avivados, tanto quanto, que também vão manter as chamas acesas e que vão estar prontos para o serviço. Você entende isso? Agora, veja, eu quero retornar isso aqui. Por que às vezes eu tenho dificuldade em servir? Às vezes eu tento trabalhar uma ideia de manter uma candeia acesa, mas às vezes isso não flui tanto no serviço. Porque às vezes que falta uma essência, um elemento fundamental. Uma palavrinha bem pequenininha, mas com um significado tão grande, que é amor. O que motivou Jesus a morrer por mim e por você? Amor. Verdade. Quem serviu mais do que ele? Filipenses capítulo 2, tendo entre vós o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar, ao contrário, habitando em forma humana, esvaziou-se de si mesmo, foi obediente até a morte de Cruz. Que é isso? Paulo escreve a respeito de uma verdade muito poderosa. Ele diz que muitos se tornaram inimigos da cruz de Cristo. Você já parou para pensar no significado disso? Ele não está dizendo muitos se tornaram inimigos de Cristo. Ele diz se tornaram inimigos da cruz de Cristo. Porque a gente às vezes se apoia no Evangelho cômodo, confortável. Porque esse Evangelho tem a ver com cruz. Ser discípulo precisa estar disposto a fazer o mesmo que ele fez. A única coisa que o Evangelho não vai se parecer com conforto. É difícil falar isso num tempo onde todo mundo e muita gente, melhor dizendo, diz o contrário. Mas não. Jesus não morreu porque a gente tem uma vida muito confortável, acomodada, não. Ele nos comissionou para nós darmos continuidade naquilo que ele começou. Ele diz: aquele que quiser vir após mim, esteja pronto para morrer como eu vou morrer. Tome a sua cruz e siga. Nós temos que acordar para isso. Então, queridos, para eu servir, eu preciso alinhar o meu nível de amor. Lembra quando João escreve 1 João, no capítulo 3, verso 2, ele diz assim: filhinhos, não amemos de palavras, mas em ação e em verdade. O meu amor para com o próximo, ele precisa desembocar em serviço. Se eu lhe amo, o que eu faço por você? Se eu amo a igreja, o que eu estou pronto para fazer por ela? Se eu amo o meu pastor, os meus líderes, de que forma que eu sirvo? Se eu amo a comunidade, se eu amo a vizinhança, se eu amo a minha família, de que forma que eu sirvo? O genuíno amor, ele desemboca em serviço. Jesus mostrou isso o tempo todo, todo o ministério dele. Ele curou os enfermos, libertou os cativos, deu vista aos cegos, e ele culmina toda essa obra morrendo no nosso lugar, porque ele amou. A Bíblia diz: tendo-os amado, amou até o fim. O amor dele se manifesta dessa forma. Então, queridos, o amor exige ação. Exige ação. O amor desemboca em serviço. Uma vez salvos, nós somos chamados para cooperar com o Espírito Santo na obra de preparar o novo encontro com o noivo. Agora, aonde que eu vou desempenhar esse serviço? Aonde que eu vou desempenhar isso? Preste atenção nisso. Por amor ao perdido, eu trabalho para fora das quatro paredes da igreja. Por amor à igreja, eu trabalho para dentro. Você entende isso? Lá, nós destacamos, nós temos dois tipos de ministério. A gente trabalha muito a questão das células, o discipulado, o evangelismo, através de casa de paz. Então, hoje, por exemplo, nós temos aproximadamente uns 90 grupos que se reúnem nas casas semanalmente. Isso é uma ferramenta de evangelismo para alcançar pessoas e para treinar pessoas também, cada vez mais para a obra do Senhor. E então, a esse ministério a gente chama de redes. É tudo aquilo que a gente diz que acontece para fora da igreja. Você entende? Então, as células que acontecem nos lares, os projetos evangelísticos, como as casas de paz, alianças de milagres, que são todos projetos que visam encorajar os irmãos, os servos para servir, alcançando, abençoando a comunidade, evangelizando, preparando, fazendo discípulos, como Jesus ensinou. A esse ministério a gente chama de redes, que é justamente a ideia da rede de pesca mesmo, de alcançar outros. Isso acontece para fora da igreja, durante a semana. Nos dias de célula a gente não tem nenhum evento na igreja, nem nada, é dia da gente trabalhar para fora da igreja, redes. E os ministérios é tudo aquilo que acontece dentro da igreja.
Então, o ministério de louvor, o ministério de acolhimento, que nós chamamos lá, que é a diaconia, é o ministério infantil, tudo isso acontece dentro da igreja. Então, os irmãos servem dentro da igreja porque amam a igreja, porque amam a casa. Você lembra quando Davi vai ofertar para construir o templo? Ele diz assim: porque amo a casa de meu Deus, eu mesmo do meu tesouro pessoal separei. E aí ele começa a discorrer sobre toda a quantia de ouro, de prata, de preciosidades que ele separou para a construção do templo. Ele amava a casa do Senhor. Então é por amor à casa do Senhor, é por amor à igreja, é por amor à família que é a igreja, é que nós servimos aqui dentro, né? Hoje lá, pastor, nós não temos assim tecladista do seu nível. Meu Deus, é tanta nota quebrada ali para igual, né? Mas as nossas equipes lá que ministram no domingo, nós temos 2 cultos na sede no domingo, um de manhã e uma noite. E o que acontece? O pessoal vai ensaiar no sábado, só que como tem muitas coisas, as células, os discipulados e tudo mais, o ensaio é no sábado às 7 horas da manhã. Então das 7 às 9h30 mais ou menos acontece o ensaio no sábado. Depois eles voltam no domingo às 7 horas da manhã. E ensaio 7, 8, 9, 10 horas é o primeiro culto. Eles servem no primeiro culto, que vai terminar meio-dia, meio e pouco. Depois retornam às 5 da tarde para o culto que começa às 6. E vão terminar a jornada lá na casa das 8 da noite, mais ou menos, 8h30, que fim. Então, domingo eles passam na igreja. E o que motiva esses homens a fazer isso? Eles não são assalariados, eles não recebem nada, é porque eles amam o Senhor e amam a igreja. Agora, o que motiva, né? Nós tínhamos discípulos lá, por exemplo, né? Como um casal muito precioso, eles moravam num extremo, né? O pastor Inês conheceu, o pastor Hélio conheceu lá no Riacho Grande, nós estamos bem longe, eles moravam no extremo, eles não tinham carro, pastor Hélio, não tinham condução, não tinha nada, tinha um bebezinho e uma criança pequenininha, que hoje estão grandes, né? E eles saíam para evangelizar uma família, toda semana, no que a gente chama hoje de Casa de Paz. E eles saíam, mais ou menos, era o seguinte: da casa deles até Anchieta, você conhece lá Anchieta, era mais ou menos 6 quilômetros até o ponto que eles iam descer. E eles desciam nesse ponto, passavam uma passarela, e eles iam andar mais ou menos mais 6 quilômetros a pé para chegar nessa casa. E na maior parte das vezes eles só tinham o dinheiro da passagem de ida de um ônibus, que é o que eles desciam no primeiro trecho de 6 quilômetros. Depois eles desciam lá e eles andavam 6 quilômetros até essa casa. E depois, às vezes, eles andavam 12 para voltar, porque não tinham dinheiro no ônibus. Com uma criança de colo, outra levando, em noites frias, às vezes, lá, aquela neblina que vocês conhecem do Riacho e tal, para ganhar. E de repente eles começaram a ganhar toda aquela região para Jesus. Então, o que motiva esses ministros a tocar no amor à igreja? O que motiva um casal como esse, pegar a sua família, sair da sua zona de conforto, desligar o Netflix, desligar a TV e se mover uma distância como essa, a despeito de todo o esforço? É o amor pelos perdidos. O amor desemboca em serviço. Se eu amo, eu sirvo. Se eu amo a Deus, queridos, eu começo a me importar com aquilo que Ele se importa. E se Ele morreu por pessoas, eu preciso agora dar a minha vida por elas. Se Ele morreu pela igreja, eu vou dar minha vida por ela. Se Ele morreu para as pessoas que estão na rua, eu preciso dar minha vida por eles. Sabe que nós temos que entender isso. Às vezes a gente fala: poxa, se viesse o Estado Islâmico aqui, entrasse e falasse: nega Jesus ou morre? Você negaria Jesus ou morreria? Eu pode falar: poxa, eu morro por Jesus. Só que morrer por Jesus é um momento só, viver por Ele todos os dias. É dizer não para si mesmo o tempo todo. Então, se Deus tem o meu coração, Ele também terá o meu serviço. Se Deus tem o seu coração, Ele também vai ter as suas mãos, os seus pés prontos para anunciar o Evangelho, as suas mãos para estender sobre aqueles que precisam, a sua boca para anunciar as boas novas. Ele vai ter tudo de nós. Sabe, queridos, Marta, lembra da ocasião de Marta e Maria com Jesus? Jesus repreendeu Marta porque Marta estava preocupada com o serviço, Maria parou para estar aos pés dele. Mas nós temos que entender esse contexto. Marta não foi repreendida porque ela queria servir a Jesus, mas sim porque ela queria fazer isso em detrimento de estar aos pés dele. Sabe que primeiro nós nos achegamos a Ele, e à medida que eu me aproximo dele, o que é importante para Ele se torna importante. Então eu passo tempo com Ele, e aquilo que eu vou recebendo, eu vou liberando em serviço, na igreja, fora da igreja, aonde eu vou, sendo o templo do Espírito. Eu tenho que saber isso, porque senão, o que acontece? Eu vou me tornar
Um discípulo que nós chamamos rua sem saída. Só recebe, mas não escoa para lugar nenhum. A gente vai ficando obeso espiritual. A gente conhece tantas palavras boas, mas não fala ela para ninguém. A gente sabe orar bonito, mas não ora. Sabe, a gente tem tantos dons. Às vezes a gente conhece de elétrica, hidráulica, mas às vezes tem a luz queimando, o cano está vazando, furando, mas aí eu chego assim, pastor, precisa chamar alguém para arrumar isso aqui. Sabe, queridos, o serviço, ele flui a partir do momento que nós estamos aos pés dele. Nós não podemos aí, por isso que eu disse que são duas asas de um mesmo avião. Eu não posso só querer estar com ele e não servi-lo. Porque o fato de eu vir da igreja não me faz servo de Deus. Ele diz, eu sou servo. Servo quem serve? Se eu não estou servindo, não sou servo. Você entende a diferença? O servo, ele serve. Servo que não serve, não serve. Um trocadilho. Serve. Nós somos chamados para servir Jesus. Ele disse a respeito dele mesmo: eu não vim no mundo para ser servido, mas para servir. Nós temos a mesma influência. Se Deus tem o meu coração, Ele terá o meu serviço. Nós não somos salvos. Nós temos que lembrar isso. Isso se perdeu um pouquinho, né? Quando na Reforma Protestante a gente aprendeu que nós não somos salvos pelas obras, a gente então passou a ignorar as obras. Então, para que se envolver com as obras? Mas a gente esquece, Tiago, quando ele nos ensina no capítulo 2, verso 18, mostre a sua fé sem obras. Quero ver se você consegue, em outras palavras, que eu vou te mostrar a minha fé através das obras. Se eu creio, me movo de acordo com aquilo que eu creio. Tem uma postura compatível com isso. Efésios 2:10, Paulo nos lembra que nós fomos criados nele desde a fundação dos tempos para as boas obras. Então eu não sou salvo pelas obras, mas uma vez salvo eu tenho compromisso em desenvolvê-las. Nós somos chamados para isso. Glória a Deus. Então nós temos que lembrar, servir a Deus, outro princípio que nós não podemos perder de vista. Servir a Deus é servir as pessoas. Eu sirvo a Deus, mas não faço nada para ninguém, não faço nada para a igreja local. Isso não existe. Como é que serve a Deus então? Serve a Deus recebendo a palavra de Deus, indo na igreja? Não, nós temos que entender. Mateus 25:35, você lembra? Jesus nos ensinando, falou assim, eu estive com frio, eu estive com fome, eu estive preso, eu estive enfermo, eu tive um monte de dificuldades, e vocês me supriram nelas. E aí eu disse, mas quando que te vimos em tal situação e fizemos? Quando fizeste a qualquer um desses pequeninos, a mim fizeste. Quando a gente serve as pessoas, a gente serve a Deus. Mas o contrário também é verdade. Quando a gente negligencia o serviço, a gente ofende o coração de Deus. A gente ofende o coração de Jesus. Só que qual que é a questão? Que servir é uma atitude dos maduros. Servir é a atitude do maduro, é quem cresce. Com toda licença e com todo respeito, a gente brincava às vezes com alguns discípulos, querido. Crente que não trabalha, dá trabalho. Porque às vezes, queridos, é mais ou menos como as crianças. Eu tenho 3 meninos, né? Os 3 estão aí com a gente, cada um numa fase diferente. O Gustavo, esse bonitão aqui, está com 17 anos, é um homem praticamente formado. Eu brinco o tempo todo com ele, que bom, querido. Agora está na hora de você parar de dar trabalho e começar a trabalhar. Agora é começar a dar retorno no investimento, eu brinco com ele. E o que acontece? E aí eu tenho o Isaac, que está com 9, e o Rafinha, que tem 4 anos. E o Gustavo, ele nos ajuda a cuidar dele, cuidar dos irmãos. Por quê? Porque ele passou da fase onde ele precisava de cuidado o tempo todo, cuidado para as mínimas coisas, e ele chegou num ponto de maturidade que agora ele pode cooperar com a casa, cooperar com os pais para ajudar a cuidar de outros, percebe? Então na igreja é a mesma coisa. Imagina, queridos, nós temos lá na igreja, mais ou menos frequentando as células aí semanalmente, em torno de somando tudo aí, umas 800 pessoas. Como que um pastor cuida de 800 pessoas? Gente do céu, quando você vai atender um aqui, o outro já caiu lá, você pega o outro. Já viu aqueles vídeos na internet de gente que tem 5, 6 gêmeos de uma vez? É assim, gente, você pega um, perdeu o outro, pega o outro, perdeu um. Você troca a fralda do outro, o outro enfia o macarrão no nariz, né? Você perde tudo isso. Então, a igreja é uma família onde os irmãos mais velhos ajudam a cuidar dos mais novos. Onde eles ajudam a servir a casa.
Porque o pai nem sempre vai dar conta de tudo. Então, à medida que vai amadurecendo, vai servindo. Agora, qual que é a questão? Não tem problema não servir. Não tem problema, por exemplo, o Rafinha não lavar a louça. Afinal, ele tem 4 anos. O problema seria o Gustavo, com 17, não lavar a louça. Tanto tempo, tanto conhecimento, tanta experiência, tanto tamanho, mas não usar isso. Você entende a diferença? Então a maturidade, ela exige isso de nós. Não tem problema a gente ser imaturo no tempo da imaturidade. Não tem problema lá o Rafinha, ele vai no banheiro e fala assim: poxa, papai, meu pai, ele é pequenininho, não sabe fazer sozinho. Mas seria muito estranho um homem formado ter a mesma atitude. Você entende a diferença? Então nós temos que nos lembrar disso. Servir é uma atitude de maduros. O crente maduro, ele assume responsabilidade. Me diga que vai amadurecer, a gente está pronto, conta comigo. Eis-me aqui, mas é que eu não quero, sabe, assumir responsabilidade, porque eu vou ter que chegar mais cedo, porque eu tenho que fazer isso, aquilo. Eu não quero pressão. Porque quem não quer pressão também não quer crescer, porque não existe crescimento sem isso. Não existe crescimento sem responsabilidade, né? Então, o crente maduro, ele entende que o reino não gira em torno do seu umbigo. Ele tem disposição a servir e abençoar outros. Somente os maduros, abnegados, abrem mão do conforto, do comodismo, por amor a Deus e o seu reino. Nós temos que nos lembrar disso. Agora, como servir? Seja proativo, tenha disposição. Sabe que você está vendo? Poxa, viu uma coisa fora do lugar? Pega, caiu um papel, resolve. Você vê alguma coisa, poxa, e tem atitudes, isso. Está vendo alguém se perdendo? Vai lá, querido, vem cá. Tenha atitudes, seja proativo. Uma definição de líder que eu sempre dou é: líder é aquele que vê uma necessidade e se move para supri-la. Às vezes a gente vê uma necessidade e ignora, às vezes a gente vê uma necessidade e corre para fazer uma reclamação, mas o líder, o cristão maduro, é aquele que vê uma necessidade e se posiciona para supri-la. Como servir? Saia da zona de conforto. O que não te desafia não te aperfeiçoa. Se você estiver muito confortável, você está muito tranquilinho, não está certo. Tem coisa errada aí. Então, quando a gente assume um compromisso, poxa, vai ficar mais apertado. Se é na igreja, eu vou chegar mais cedo, eu vou embora mais tarde, eu tenho atividades. Se é fora, eu vou assumir compromisso com outras pessoas. Isso me tira do conforto. Mas isso me tira do conforto, me coloca apontado no meu destino. Isso me impulsiona em direção ao propósito. Então, não viva sob a lei do menor esforço. Não viva sob a lei. Sabe, tem gente, queridos, nós, em nome de Jesus, nós não podemos ter isso. Eu chamo, pastor, lá na igreja, de mentalidade de crente consumista. Mentalidade de consumo. Como é que ele faz? Ele vai para a igreja e ele vai ter a sensação assim: ele quer uma igreja que ofereça para ele o melhor produto possível com o menor preço possível a pagar. Só que esse ele não assume nem aliança, porque ele só fica com você até que ele encontre um serviço ainda melhor, com um preço ainda menor. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos desenvolver essa mentalidade. Nós somos uma família, a gente coopera com isso. A gente se move nisso junto. Então, não viva sob a lei do menor esforço. Lá em Mateus capítulo 6, verso 30, a gente vê que Jesus tinha a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E Jesus tinha feito muitas coisas lindas, e os discípulos estavam com ele, passou o dia, aí Jesus faz uma proposta. Eu não vou ler o texto para a gente ganhar tempo aqui, mas Jesus faz uma proposta para eles. Fala, vamos ali mais adiante, para que eles pudessem descansar. Eles estavam trabalhando demais, estavam cansados, exaustos, pastor. Eles foram para lá, e Jesus chegou, vamos lá descansar, vamos para um retiro, reunir os discípulos, olha que coisa gostosa. Quando chega lá, a multidão ficou sabendo que eles iam para lá, correram, chegaram tudo antes, todo mundo apavorado, desesperado, olhando para aquilo ali. E aí quando Jesus chega, Jesus fala assim, a Bíblia fala que Jesus viu a multidão como ovelhas sem pastores e teve compaixão deles. Aí eu fico imaginando Pedro, que era mais acelerado, né? Talvez Pedro falou assim: ei Jesus, vamos buscar a bola e tal, para a gente jogar, estava animado. Aí Jesus chega e fala assim: ó, o descanso foi cancelado, porque a Bíblia diz, ele viu a multidão e teve compaixão delas. Nós vamos servi-los. Mas mestre, a gente não veio para descansar. A gente veio para descansar, mas tem algo mais importante do que o descanso. Tem uma multidão que precisa ser servida. E aí eles chegam e começam a servir. Aí chega um ponto, eu fico imaginando que talvez alguns deles ficaram meio contrariados. Aí foi chegando o final da tarde, a noite foi se aproximando. Aí eles chegam e falam: mestre, manda esse povo embora para ver se eles arrumam comida em algum lugar, porque
vê o que vai fazer, né? E aí, quem sabe, aquela proposta lá de descansar um pouco rola, né, Jesus? E aí Jesus fala assim, não, deem vocês mesmos de comer a eles. E aí acontece aquele milagre maravilhoso, eles trabalham ainda mais, alimentam toda aquela multidão, imagina o trabalho que deu. E a Bíblia fala no final do texto dizendo assim, todos eles ficaram satisfeitos. Quando a gente serve, é gerado uma satisfação no nosso coração. Glória a Deus. Descanso é muito maior, claro, tem tempo de descanso, mas quando a gente identifica uma necessidade, assim como Jesus identificou, ele cancelou tudo. Vamos servir as pessoas. Queridos, como servir? Procure seu pastor, procure seu líder, assuma compromisso, faça aliança, se coloque disponível. Sabe outra característica sobre o serviço? Eu estou caminhando aqui, vou terminar. A Bíblia relata, quando fala sobre Josué, Moisés fala assim, Moisés, servo do Senhor, Josué, servo de Moisés, Eliseu, servo de Elias. Quando nós servimos aqueles que o Senhor coloca sobre nós, nós estamos servindo a Deus. E sabe que nós recebemos a unção e a graça que nós honramos. Nós temos que nos lembrar disso. Josué sucedeu Moisés, porque foi servo dele, porque o serviu. Eliseu sucedeu Elias, porque o serviu. Sabe? Olha, nós temos que entender isso. Posso dizer algo, queridos? Quantos querem servir melhor? Não é isso mesmo? Eu quero dizer algo para você, não se escandalize com isso. Seja oferecido. Seja oferecida. Eu amo gente oferecida, é muito bom. Sabe, eu amo quando chega alguém lá e fala assim, poxa, pastor, será que você libera a chave da igreja para a gente ir lá e dar uma geral naquele púlpito e tal? Eu amo gente oferecida. Lembra que lá em Isaías, quando o Senhor fala assim, quem enviarei para ir por nós? Quem enviaremos nós? Aí de repente um oferecido disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se ofereceu, e ele estava, quem é que pode ir? Ninguém chamou ele. Às vezes a gente fica esperando ser chamado. Ninguém me chama, ninguém me pediu nada. Ninguém pediu nada para dizer, quem enviarei, Senhor? Se eu me permite, deixa eu me oferecer aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele envia. A gente precisa às vezes ter essa sensibilidade, sabe, queridos? Elias não chamou Eliseu, ao contrário do que a gente pensa. Quando você lê o texto lá, você não vai ver Elias chamando Eliseu. Ele disse que ele jogou a capa. Eliseu entendeu e o seguiu. Ninguém chamou. Ele apenas lançou a capa e Eliseu o seguiu. Se ninguém te chamou, se ofereça, queridos. Há uma chave poderosa no voluntariado. Se ofereça. Servir desata destinos. Quando Eliseu se propôs naquele lance de uma capa a seguir Elias, ele caminhou para ser o próximo profeta, o cara que ia dar continuidade àquilo que ele começou, a fazer o dobro dos milagres, a viver uma cultura sobrenatural, simplesmente porque ele estava pronto para deixar tudo, para queimar os carros, para queimar os bois e seguir alguém que não o chamou. Nós temos que entender isso. Tem algo poderoso no voluntariado. Ninguém chamou Davi para lutar com Golias. Ele foi lá e foi oferecidão. Cadê quem era daqui que eu vou lutar com ele? Ele se ofereceu. Ele se dispôs. Ele foi como voluntário. Veio crítica, todo mundo achou que estava errado. Mas sabe isso? Quando você tem vontade, quando você vai e faz, algo poderoso acontece. Quando você não faz, escute isso. Você pode não fazer, mas aí você transfere a responsabilidade para outro. Escute o que eu vou te dizer agora. Quando você transfere a responsabilidade, você transfere também as oportunidades. Quando Saul, que deveria enfrentar Golias, não enfrentou, ele abriu mão da sua responsabilidade. Davi se voluntariou. Mas quando Saul abriu mão da responsabilidade, ele abriu mão também da oportunidade. Aquilo que para ele era um problema, um desafio, para Davi era uma grande oportunidade. E nós temos que nos lembrar disso. Agora, para terminar, aonde nós podemos servir? Porque eles têm 3 lugares. 3 lugares onde nós temos que servir. 3 lugares que eu quero destacar com você, eu vou terminar aqui. Primeiro lugar, sirva aonde você recebeu dons e talentos para servir. Sirva onde você recebeu dons e talentos. Esse é um lugar para servir. Efésios 4, 1 Coríntios 12, do 7 em diante, Romanos 12, tudo isso fala a respeito dos dons. Aí você vai ver os dons que Deus libera, todos eles são para serviço. O único dom que se destaca aqui, que é para edificação própria, é a oração em línguas. Ainda assim, quando não há interpretação. Todos os dons é para servir.
Olha o valor disso. Deus te equipou, me equipou para servir. Ah, pastor, mas eu não tenho dom nenhum. Querido, eu duvido. Ele deu uma porção. A Bíblia fala que quando Jesus ascendeu aos céus, Ele repartiu os despojos e deu dons aos homens. Todos nós recebemos uma porção. Às vezes, sabe por que eu acho que eu não tenho? Porque eu não estou exercitando, eu não descubro meus dons. Quer descobrir o seu dom? Começa a servir. Começa a servir em tudo que você tem oportunidade, que aí você vai encontrar onde que você tem talento, onde você tem um chamado especial. Meu chamado pessoal, eu só descobri depois que eu comecei a atender o chamado, que é para todos salvo. Aí eu aprendi um específico. Ele falou que para todo mundo evangelizar, para todo mundo orar, para todo mundo alcançar. À medida que eu fui fazendo o que Deus mandou todo mundo fazer, eu descobri aquilo que Ele mandou eu fazer. Aquilo que era específico para mim. Então faça o que Deus mandou todo crente fazer. Então, quer servir? Primeiro lugar, 3 lugares. Primeiro, sirva onde você tem talento e dom. Segundo lugar, não se restringe a isso. Às vezes você tem um dom, um talento enorme na música. Só que o Ministério de Louvor está cheio, tem bastante gente. Só que está faltando gente lá no Ministério Infantil. Esse é o segundo lugar que eu sirvo. O primeiro é onde eu tenho dons e talentos. O segundo é onde eu sou necessário. Onde eu tenho necessidade. O céu não serve onde quer, ele serve onde eu preciso. É muito importante a gente entender isso. E o terceiro lugar é onde nós somos solicitados. Onde alguém pediu, nós esteja pronto para servir. Esteja pronto para isso. Amém, queridos? São 2 marcas importantíssimas e negociáveis na vida do cristão. Em primeiro lugar, uma vida de intimidade, candeias acesas. Em segundo lugar, prontidão para o serviço. Crente que não serve, acaba não servindo para o propósito celestial que Deus tem para a vida dele. Nós somos chamados para um propósito, queridos. Nós somos chamados para desenvolver algo lindo no Senhor. Mas à medida que eu vou estando com Ele, que eu desenvolvo intimidade, não tem como não ter disposição para servir os irmãos, os líderes da igreja local, servir fora. Serviço é um pilar do reino de Deus, é uma cultura do céu. A gente precisa aperfeiçoar isso cada dia. Se você puder, fique em pé no seu lugar.